Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, cumprimento o líder do governo, cumprimento o líder da oposição, cumprimento os caros colegas deputados estaduais, cumprimento a imprensa livre que me assiste, cumprimento você, cidadão de bem, cidadão honesto que me assiste através da TV Assembleia. Senhor líder do governo, vou fazer uma denúncia gravíssima hoje aqui nesta tribuna. No dia 17 agora de outubro, um criminoso, um bandido, senhor presidente da Assembleia Legislativa, trocou tiros com a polícia no bairro Tatuquara. Este criminoso, este estuprador, perdeu a vida. Este criminoso, esse estuprador, esse bandido que trocou tiros com o BP Choque, parabéns ao BP Choque, porque a nossa polícia busca a lei e a ordem. Este criminoso, este bandido, morava em um assentamento, um assentamento localizado em Campo Magro, que o nosso líder do governo conhece muito bem, assentamento Boa Esperança. Aliás, tentei entrar nesse assentamento e fui barrado na porta, deputado Rangel e deputado Arruda. E a polícia encontrou, inclusive, um esquema de garimpagem de criptomoedas, furtando a energia elétrica. Mas as pessoas me perguntam, mas o que tem de denúncia grave em relação a isso? O que há de anormal em relação à nossa polícia que cumpre a lei e pune criminosos, senhores? Pois bem, este criminoso tem nome e tem sobrenome. Apelido dele, Valdecir. Nome, Valdecir Ferreira da Silva. Foi cargo comissionado até esses dias desta Assembleia Legislativa. É isso mesmo, senhor presidente. Ele foi cargo comissionado, este bandido, estuprador e chefe de uma organização criminosa. O salário dele, senhores, R$ 11.990, pago com dinheiro público. Um estuprador, assassino e líder de uma organização criminosa que tombou trocando tiros com a polícia. Indicado por quem ele? Cargo comissionado da liderança do Partido dos Trabalhadores. Então, o cargo comissionado da liderança do Partido dos Trabalhadores, o Val, indicado pelo deputado Renato Freitas, segundo informações que eu recebi, e cruzei com ele diversas vezes pelos corredores dessa Assembleia, comanda uma organização criminosa, cuja hierarquia está muito bem delineada pela Polícia Civil. Foi, inclusive, ele responsável por uma ação criminosa, terrorista, que ocorreu no ano de 2021, quando um ônibus foi queimado. E uma pessoa morreu em Campo Magro. Este criminoso, este bandido, era pago com dinheiro público. Este bandido, este criminoso, foi candidato a vereador no pleito em Curitiba. Senhor líder do governo, ele queria uma vaga na Câmara Municipal, estuprador, assassino e chefe de organização criminosa. E terrorista, porque queimou um ônibus em Campo Magro e morreu uma pessoa. Queria uma vaga na Câmara Municipal, ser um edil, um representante da sociedade paranaense. Fez 149 votos. Felizmente não se elegeu. Mas, por incrível que pareça, teve uma verba de campanha muito boa, deputado Rangel. Recebeu o montante de R$ 128 mil. R$ 128 mil o dinheiro público para fazer 149 votos. Isso que ele recebia dos cofres desta Assembleia Legislativa, R$ 12 mil, arredondando para mais. Bandido, estuprador, líder de uma organização criminosa, que comanda o assentamento, que é um grupo de criminosos que invadiram uma área pública em Campo Magro. 1 minuto para concluir, deputado. Vou usar o horário da liderança.
Esta é a nossa realidade, infelizmente. Eu digo que o crime está infiltrado em nossa sociedade. Em Curitiba, 46 postos de combustível, deputado Rangel, como vimos, e acompanhamos a Polícia Federal, está de parabéns à Polícia Federal, estavam na mão do PCC, Primeiro Comando da Capital, que é o grupo criminoso que domina o estado de São Paulo, que tem como comandante maior o Marcola, que está em um presídio federal. Pois bem, aqui nós também temos a infiltração de criminosos e de bandidos, andando pelos corredores desta casa, pagos com dinheiro público. Estupro, organização criminosa, terrorismo e tentando ocupar um cargo público. Já imaginaram, deputado Rangel, se eleito fosse para a Câmara Municipal, teríamos um representante direto da criminalidade, participando do Legislativo Municipal. E é investigado, inclusive, deputado Fadel, esse criminoso, esse bandido que tombou trocando tiros com a polícia, que era cargo comissionado aqui da casa, ele está envolvido na morte do soldado Fadel, em Campo Magro, no assentamento Boa Esperança. E sei que o senhor tem um grau de parentesco com esse soldado que perdeu a vida. E este criminoso recebia dessa casa o montante de R$ 11.990. O senhor pagou sem saber, representando a sociedade, obviamente não de forma direta, e todos nós pagamos, o salário deste criminoso, deste bandido, deste criminoso que foi cargo comissionado nesta Assembleia Legislativa. Cargo comissionado da liderança do PT, indicado pelo deputado Renato Freitas. É a criminalidade, senhores, tomando conta da nossa sociedade. Obviamente que nós não temos como adivinhar, líder do governo, não temos como adivinhar, porque cabe o cargo comissionado, que ele é exonerável ad nutum, ser escolhido de forma discricionária por aquele que tem o poder. Não cabe ao líder do governo, ao governador do estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, verificar se aquele cargo comissionado de um determinado deputado é bandido ou não é bandido. Obviamente que se analisam naquele momento os antecedentes. Então, a responsabilidade, vou deixar isso muito claro, não é dos nossos deputados aqui. Isso pode acontecer no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Câmara Federal, ou até na Câmara de Vereadores. Poderia ser ele hoje nosso vereador. Mas cabe àqueles que indicam, cabem àqueles que são os detentores do poder que geram o cargo comissionado. E aí, senhores, este é o Brasil que nós queremos? Esse é um Brasil que nós aceitamos? Na hierarquia da Polícia Civil, é muito clara a ação deste criminoso. E eu quero aqui parabenizar, não posso deixar de esquecer, senhor líder do governo, parabenizo a delegacia de Almirante Tamandaré, que fez essa investigação. Parabenizo aqui o delegado Guilherme, que faz um trabalho excepcional em Almirante Tamandaré. Parabenizo o delegado João Martins Barreiro. Eita, delegado bom, né? Como se diz no norte, cabra macho, que enfrenta a criminalidade sem medo. Quero cumprimentar o superintendente Emir. Policiais excepcionais, maravilhosos. Cumprimento o BPCHO, que aliás, senhor líder do governo, eu vou homenagear nessa Assembleia Legislativa aqui o delegado Guilherme, o delegado João, o superintendente Emir e os policiais militares que trocaram um tiro com esse bandido criminoso que estava com uma pistola e com carregadores. E que é o comandante do assentamento Boa Esperança em Campo Magro, que causa um dano imensurável à nossa amada Campo Magro. Então, precisamos rever valores, senhores. A solução para isso eu não tenho, sou extremamente sincero com os senhores, mas nós precisamos de alguma forma apurar, senhor líder do governo, o que está acontecendo com o nosso Brasil, com o nosso Paraná, com a nossa sociedade. Precisamos, como está no Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus,
Para concluir, deputado. Precisamos, como está no Evangelho de Mateus, separar o joio do trigo. Como disse o publicano Mateus e escreveu, nas palavras de Jesus, o joio tem que ser separado e queimado, e o trigo tem que ser preservado. Separar o joio do trigo. Esse é o nosso trabalho, como legisladores, como fiscais da lei. O fato é grave, o fato tem que ser analisado, pensado, para juntos podermos chegar a uma conclusão sobre esta barbaridade que afligiu, infelizmente, o nosso Paraná. E parabéns à BP-Choque, parabéns à BP-Choque, parabéns à delegacia de Almirante Tamandaré. Honra quem merece honra, é lei e ordem. E parabéns. Senhor presidente, demais colegas, deputadas, deputados e a todos que acompanham esta sessão plenária. Primeiramente, eu tenho que me retratar aqui a deputada Flávia, presidente em exercício, porque ontem eu fiquei indignado, deputada, porque não pôde passar o vídeo daquele esporte que estiveram aqui os campeões mundiais, mas não foi a crítica, não a senhora, só não tem culpa disso. É um regimento da casa, ou melhor, nem está no regimento, mas é um acordo que teve nessa casa aqui, um acordo desse que a gente tem que rever. Que acho que usar vídeo para falar de política, concordo que não tem que ter. Mas para uma homenagem, acho que é super válido. Bom, agora eu quero aqui, primeiramente, cumprimentar. Meus parabéns aos policiais da RPA, da ROCAM, da ROTAM, da RONE, do Choque e do BOP. E também a Polícia Civil do Estado do Paraná, que estão de parabéns. Estão fazendo a limpa na bandidagem aqui no Estado do Paraná, que é referência em segurança pública no nosso Estado. A denúncia feita pelo colega deputado Tito Barrichello, denúncia grave, e uma denúncia que eu creio que os parlamentares, essa mesa diretora, o presidente da Alep, a gente tem que começar a mudar o sistema, que quando a gente vai contratar um funcionário, eu acho que a gente tem que ter mais informação, não apenas certidões. Porque o caso que envolve esse ex-funcionário, ex-assessor do deputado Renato Freitas, realmente é um caso extremamente... Ele não era meu assessor, então não falta ficar mentira se ele era assessor da banca. Ele é assessor, pior ainda, ele é ex-assessor da liderança da oposição. Então indicado o erro aqui, por indicação, creio eu, do deputado Renato Freitas, mas da liderança da oposição. Como é que a liderança da oposição, que é a maioria do PT, como que vocês escolhem os assessores para trabalhar nesta Casa de Leis? Deputada Amabel, esse assessor, Valdecir, ele foi denunciado por estupro de vulnerável. Estuprava a enteada dele de 11 anos de idade. Estuprou dos 11 aos 14 anos, por denúncia dela. Ele foi denunciado em 2024. Como que deputado Renato Freitas, a liderança da oposição, vocês não olham isso? Vocês que defendem as mulheres, ou dizem que defendem, vocês não olham isso? Estupro de vulnerável, de criança. E esse morreu num confronto com a polícia. E eu não vi o deputado Renato Freitas fazer defesa ou criticar o policial. Por que o senhor omitiu isso? O senhor lembra quando mataram, executaram o policial Fadel dentro da invasão da Nova Esperança? Eu vim aqui nessa tribuna porque eu fui no velório e vi o sofrimento da mãe, do pai, dos irmãos, que deram, acho, uns 100 tiros nele, covardemente. Eu falei, chegou a hora da Polícia do Paraná fazer uma limpa nessa bandidagem, varrer esse lixo, e foi feito. Parabéns à Polícia do Paraná. Dos 14 envolvidos, a maioria já está nos quintos do inferno. Esses foram para o inferno sem direito à paradinha. São criminosos, bandidos da pior espécie, gente perigosa.
Para quem não sabe, a investigação que foi feita lá, nesta invasão, tem lá o líder, que é o líder do tráfico, tem o que é o julgador, que era esse Valdeci, funcionário da liderança da oposição, é ele que dava a sentença, ó, esse mata, esse bate, é ele que era o julgador. Veja, que coisa grave. E ele foi preso, pior, ele foi preso em 2023, em Santa Catarina, tentando resgatar um outro criminoso, o Marcos Alves Pereira, foi preso em Santa Catarina, onde ele tentou resgatar esse Marcos. Esse Marcos foi preso por tentativa de feminicídio, atirou na companheira. Olha que tipo de gente quem está envolvido aqui nessa casa. Meu Deus do céu, essa casa tem que mudar o critério, tem que buscar informação na polícia quando contratar alguém. Porque nós não podemos aqui correr esse risco. Quando, uma época eu fiz um boletim de ocorrência por ameaça, o deputado Renato Freitas riu, falou que é tudo bonzinho. Bonzinho? Para concluir, deputado. Oi? Para concluir. Eu vou no horário, por favor. Não tem nada de bonzinho aqui. A gente vive nessa casa aqui um momento extremamente delicado. Deputado Rangel, nós temos aqui pessoas envolvidas com o crime organizado. Isso é muito grave. Ah, mas esse já morreu, mas não será que não tem mais nenhum? Então eu acho que vale muito essa casa agora começar a buscar informação, folha corrida na polícia, porque nós não podemos expor nem a vida de ninguém e nem expor a imagem dessa casa a contratar criminosos e pagar criminosos com dinheiro público. Se já não bastasse uma funcionária grávida do deputado Renato Freitas, que ele mandou embora grávida, e quem vai pagar a conta? É o Estado. O Estado vai pagar a conta. Quem pagar a conta é o deputado, não o Estado. Até porque mandar uma mulher grávida ir embora, pelo amor de Deus, cadê o respeito? É esse respeito que vocês falam que tem com as mulheres? O senhor diminuiu o salário dela para pedir a conta, ela não pediu, o senhor mandou ela embora grávida. Além da denúncia que o senhor tem da sua ex-companheira de violência de gênero. Ora, que ambiente que a gente vive aqui, nunca, eu estou no 3º mandato, eu nunca vi isso acontecer nessa casa, de ter criminoso trabalhando aqui e sendo pago com dinheiro público. Ainda bem que temos uma polícia séria, eficiente, e no confronto está derrubando esses bandidos. É importante que se apure o que a gente está falando aqui. De todos envolvidos na morte do policial, de todos, alguns estão na cadeia, mulheres de bandidos estão presas, a maioria já foi para o inferno e falta um, que está foragido, o tal do Josias Mendes de Oliveira. Você, Josias, está sendo procurado pela Polícia do Paraná e você será encontrado também. Ou você vai para a cadeia, ou se você reagir, você vai encontrar teus amigos no inferno. Porque aqui no Paraná, nós não aceitamos esse tipo de gente. Porém, o deputado qual eu citei aqui, adora criticar a polícia. Adora criticar a polícia. Agora, quando morre um ex-assessor do grupo deles, ele se cala. Não vi o senhor ficar com peninha dele. Não vi o senhor vir aqui criticar. Não criticou a polícia para não se expor, é óbvio, né? Porque a grande maioria, 99% do que a polícia entra em confronto e mata, é porque a polícia tinha razão, estava combatendo o crime de quem está armado. Bandido armado, trocando tiro com a polícia, o bandido tem que cair e o policial tem que viver. A função do policial é enfrentar o crime. Eles arriscam a vida diariamente para salvar a sociedade, para defender as nossas vidas. Então, todo meu apoio, novamente eu dou à Polícia do Paraná. Parabéns. E peço e vou notificar essa casa... Me permite uma parte, deputado? Quem? Sim, pois não, deputado. A gente não tem...
Ok. Deputado Arruda e deputado Tito Barrichello, eu fiquei estarrecido com a denúncia dos nobres parlamentares. E é uma tarde triste para a Assembleia Legislativa, para todos os deputados. Saber que nós convivíamos com um estuprador, líder de facção criminosa, que morreu em confronto com a polícia, indicado pela liderança da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu não sei ao certo se isso terá repercussão estadual nos principais meios de comunicação, porque se fosse um erro da polícia, de um soldado, de algum policial, nós teríamos uma sessão especialmente de críticas à Polícia Militar do Estado do Paraná. Mas quando a polícia faz o seu dever, cumpre com a sua missão, honra a farda, honra cada paranaense e derruba um estuprador, um bandido. Para concluir, presidente, que trabalhava aqui no nosso meio, recebendo salário público, salário dos paranaenses, indicado por parlamentares que hoje são da oposição, isso me deixa indignado. Quero parabenizar pela coragem, tanto do deputado Tito Barrichello, quanto do deputado Arruda, pelo depoimento. Parabéns. Obrigado, deputado. É importante que a população veja as pessoas que têm aqui o compromisso com a verdade e as que têm compromisso com a narrativa. Outro dia, esse mesmo deputado falou que queria me caçar, porque eu estou sendo investigado por um crime infundado. Enquanto ele está condenado em segunda instância, foi condenado de novo para o outro policial e vai ter que pagar 10 mil reais. Vai recorrer, é lógico, mas a folha corrida dele e dos amigos dele estão cada dia pior. Eu falei, a verdade, deputado, vai prevalecer. E nós não temos medo de falar a verdade aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Interessante a denúncia feita pelo deputado Tito Barrichello e pelo deputado Ricardo Arruda, que constata que um ex-assessor da Assembleia, da liderança da oposição, foi assassinado pela Polícia Militar nos últimos dias, porque era suspeito da prática de crimes. Ora, eu particularmente, que fui quem indicou essa pessoa, eu soube que essa pessoa estava sendo acusada pela enteada de abuso e imediatamente, há mais de 1 ano atrás, demiti essa pessoa, o Valdecir. E não só ele. Renato, por que você contratou ele? Ou por que você indicou ele? Eu indiquei porque ele era representante do maior movimento por moradia que existe na Grande Curitiba e na luta por moradia urbana no Paraná. O MPM, Movimento Popular por Moradia. Como representante dessa luta e dessa organização, eu o indiquei. E essa organização indicou 2 pessoas, o Valdecir e a Tamires. Tão logo eu soube dos procedimentos duvidosos de ambos, eu demiti ambos. Mas, Renato, a Tamires estava grávida. Olha, infelizmente, eu não posso deixar no meu gabinete alguém que tem condutas antiéticas no limite entre a legalidade e a ilegalidade, porque estava grávida. Mas o que eu fiz? Eu oficiei a mesa desta Assembleia, o Departamento de Recursos Humanos, para que garantissem
o pagamento de um salário para Tamires por 5, 6 meses depois de dar à luz ao seu filho, para que ela tivesse a assistência, o suporte necessário. Entretanto, aqui se trata de cargo de confiança. Não tem confiança? Não pode ter o cargo. Simples assim. E me espanta esse furor, esse escândalo artificial construído pelo deputado Tito e pelo deputado Arruda. Primeiro, porque o assessor já não trabalha conosco há mais de ano. Eu mesmo fui o primeiro a exigir a demissão. Segundo, porque, olhando as notícias aqui, eu estava lendo. Fernando, a chamada. Comentarista esportivo preso em Curitiba tinha salário de R$14 mil em cargo da Assembleia. Fernando Gomes recebeu R$210 mil em cargos como liderança do PSD, partido do atual governador Ratinho Júnior, com um salário bruto de R$18.800. O comentarista esportivo, Fernando Gomes, preso nesta quinta-feira, 9 de outubro, suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção no município de Fazenda Rio Grande, teve um cargo em comissão na liderança do PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, até setembro deste ano, ou seja, até ontem, até o mês passado. O prefeito da Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes, elogiado de forma entusiasta pelo governador Ratinho Júnior, foi preso na mesma operação. Segundo o portal da Transparência, da Alep, Fernando Gomes, Abrilino Fernando Gomes, foi nomeado pela primeira vez como na liderança do PSD em junho de 2024, e depois outras nomeações, e ao total ele... Para concluir, deputado. E no total ele recebeu R$ 210.559. Renato, então quer dizer que se o PSD, o governador Ratinho Júnior e a liderança da situação do governo cometem esse tipo de erro, isso justifica... Pela ordem. Liderança do governo, não. Do PSD. Um minutinho para concluir, deputado. Se puder retomar o meu tempo, porque eu não dei a parte. Cortou na hora. Não cortou nem na hora, nem agora, porque está com 27 segundos. Então, por favor, segurem o meu tempo, senhora presidente. Não só porque a liderança do PSD cometeu esse erro, justifica a gente ter cometido. O fato é que a gente, logo que soubemos, demitimos. E já esse que recebeu R$200 mil como assessor da liderança do PSD, esse ficou até o mês passado aqui trabalhando. Para concluir. O que isso quer dizer? Que a liderança do PSD, ou mesmo que eu, fizemos a contratação desses indivíduos intencionalmente, porque eles cometiam algum tipo de delito ou tinham algum desvio ético? Obviamente, não. Para concluir. Nós soubemos, demitimos. E acredito que a postura do PSD tenha sido a mesma. Então, é isso por hora. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu quero dizer o seguinte, eu respeito o parlamentar que está na tribuna, mas ele citou a questão de um funcionário da liderança do PSD, que foi exonerado, aliás, antes dos fatos que acabaram acontecendo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu inclusive estava aqui fora da sessão nesse momento, porque eu fui checar com recursos humanos em relação ao servidor que o deputado Tito Barrichello disse, e efetivamente é o seguinte, não há como ter uma bola de cristal em relação às pessoas, porque todas as certidões, e a Assembleia é o poder que mais exige, não é? Ficha limpa para trabalhar aqui, todas, 100% das certidões do Valdecir, dessa pessoa que foi referida aqui,
todas elas, nada consta em absolutamente nada, de todas as esferas e de todos, tanto civil quanto criminal. A mesma coisa acontece em relação ao jornalista que é sobejamente conhecido, Fernando Gomes, né? Que todos conhecem ele do rádio, é um esportista, alguém que promove esporte amador. Ou seja, da mesma forma, eu, por exemplo, conheço Fernando Gomes há mais de 30 anos, sempre eu reputei como uma pessoa, né, de reputação ilibada. Então, assim, eu acho que, na verdade, assim, cada parlamentar fala o que quer aqui na tribuna, mas indiscutivelmente assim, né, se cumpridas as formalidades que a Assembleia exige, que não são pequenas, porque para passar pelo filtro aqui, para poder ser contratado, tem que ter um nada consta, tanto civil quanto criminal, em todas as esferas. Então, acho que é um tema bem complexo mesmo, né? Agora, a gente não tem como adivinhar o que as pessoas estão fazendo, não é? De forma ilícita, e eventualmente não há como saber o que se passa, né? Pela ordem, senhora presidente, só na mesma linha do deputado Romanelli, só para esclarecimento da casa e dos demais deputados, porque acredito que o tema é super importante e, de fato, merece o debate, desde que feito também de forma justa, e para colocar aqui que a denúncia em relação, e colocar para os deputados, tanto para o deputado Tito quanto para o deputado Arruda, que a denúncia em relação ao estupro e em relação à violação da dignidade que essa criança sofreu, chegou primeiro ao Partido dos Trabalhadores, que foi quem prestou assessoria jurídica à família, foi quem levou a família para fazer a denúncia para a polícia, para ir atrás do responsável e prender, foi quem ajudou e pediu de imediato a desfiliação e pediu o cancelamento da candidatura que já estava em processo. O partido não tinha qualquer conhecimento de qualquer outra atividade e, assim que soube, foi o primeiro a fazer as denúncias, o primeiro a procurar a polícia, a procurar as autoridades competentes e a afastar essa pessoa, afastar esse indivíduo da estrutura partidária, no caso dos seus quadros de filiados. Nós sentimos muito que a polícia tenha demorado para conseguir encontrar o responsável, mas os primeiros que tomaram as medidas cabíveis, os primeiros que tiveram as posições que deveriam ter sido tidas, foi o Partido dos Trabalhadores, no momento do qual ele já não era mais funcionário da Assembleia, já tinha sido exonerado da Assembleia. Então, colocar que, de fato, o deputado Romanelli fala muito bem. Infelizmente, não tem como ter uma bola de cristal. E eu concordo que a Assembleia tem que ser muito rígida sobre quem é indicado, sobre quem é comissionado, né? E, de fato, já tem uma lista bem extensa, é preciso que se tenha mais, se assim necessita, tanto para os comissionados como também para aqueles que se candidatam, e para colocar que, de fato, é um absurdo essa situação, é um absurdo o que acontece. Nós, inclusive, tanto eu como a deputada Luciana, como mulheres e como quem sempre defende essa pauta, também não vamos deixar ser colocado esse tipo de argumento para macular a nossa imagem, mas macular também a imagem do partido que foi o primeiro que tomou as providências, principalmente em relação aos casos que primeiro foram expostos e primeiro chegaram a conhecimento ao público, graças inclusive à intervenção partidária que levou a família para a polícia, que levou a família para fazer as denúncias e que protegeu a família, protegeu a mulher e protegeu a criança. E para colocar que nós reiteramos a necessidade. Para concluir, presidente, para concluir, reiteramos a necessidade da Assembleia de fato, ter apurações mais rígidas em relação a todos que aqui estão, porque, como já foi colocado, infelizmente, esse não é o único caso. Se fosse o único caso, era mais fácil de resolver o problema. Mas se tem vários outros. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não. Na mesma esteira, apenas dizer que a bancada feminina é contra todo tipo de violência, seja contra as mulheres, sejam contra as crianças e os idosos, que essas denúncias são graves, precisam ser sempre apuradas e que nós todas aqui, né, a deputada Cristina, a deputada Maria Vitória, a deputada Luciana, a deputada Ana Júlia, a deputada Marli, a deputada Mara, a deputada Flávia, todas nós, né, seremos sempre contra todo tipo de crime contra as mulheres e também contra as crianças e os vulneráveis.
Pela Presidente. ordem, pela ordem, senhor presidente. E só para finalizar, nós, deputados, não somos donos do destino e do futuro dos nossos ex-assessores. O que eles fazem depois de serem ex-assessores é por conta e risco deles, absolutamente. Pela ordem, presidente. Só para consertar um detalhe aqui, que acho que a deputada Ana Júlia não está a par. Ele foi preso em 2023, em Santa Catarina, e continuou trabalhando na casa. Não foi exonerado em 2023. Ele saiu em 2024, acho que para concorrer a vereador. Então, tem um delay nisso aí. Ele foi preso, foi tentar resgatar um amigo dele, que foi preso por tentativa de feminicídio e continuou trabalhando na liderança da oposição. Aí já é mentira. Está documentado, é só levantar a data. A segunda parte do meu discurso, infelizmente, não é para honrar quem merece honra. Não, pelo contrário. É trazer verdades muito pesadas. Situações, por que não dizer catastróficas, envolvendo a nossa Assembleia Legislativa. Na data de 8 de novembro de 2023, senhores, anotem essa data, senhor presidente. Um servidor desta casa foi a Santa Catarina resgatar um preso, pago com nosso dinheiro. Vou repetir. Um cargo comissionado do deputado Renato Freitas foi a Santa Catarina resgatar um preso e foi preso. Foi preso na época. Recebia 12 mil reais, senhor líder do governo, e foi até lá. Foi até Santa Catarina resgatar um preso e foi preso em flagrante delito e continuou recebendo, porque nós não tomamos ciência disso. Cargo comissionado do deputado Renato Freitas. Quem é ele? Valdecir Ferreira da Silva, preso em Santa Catarina, resgatando um preso na data de 8 de novembro de 2023. Vamos lembrar da fatídica morte do soldado Fadel, no dia 31 de março de 2024. Estávamos aqui nessa casa. Abracei na época, aqui dentro, o deputado Fadel. Todos nós demos condolências ao deputado Fadel. Por quê? Porque um parente dele havia sido assassinado, encontrado ele na invasão Nova Esperança. Onde estava o criminoso nesse momento? Recebendo dinheiro da Assembleia Legislativa no 8º andar. Estava no 8º andar, no gabinete do deputado estadual Renato Freitas, o assassino que matou o policial militar Fadel. Ora, senhores, todos nós consternados, cumprimentando o deputado Fadel, e o assassino estava aqui em cima. O assassino estava aqui em cima, no gabinete do deputado Renato Freitas. E o pior, que isso é a ponta do iceberg. Outros 5 homicídios estão nas costas dele e vou trazê-los no seu devido tempo. Tráfico de drogas, organização criminosa, garimpagem de criptomoedas, recebendo, senhor presidente do Conselho de Ética, delegado Jacovós, 12 mil reais por mês. Na época, o deputado Renato Freitas, tomando ciência que foi preso, deveria ter informado a casa. Deveria ter informado a casa, porque foi a Santa Catarina com um veículo do DCE, da PUC, uma Maroc da cantina, para resgatar um preso, Romanelli. Para resgatar um preso. O servidor público aqui da casa, o mesmo que assassinou o parente do Fadel. E quando o senhor cumprimentou o Fadel naquele dia, deputado Romanelli, e eu também cumprimentei o deputado Fadel, o assassino estava no 8º andar. Aqui em cima, tomando café, deputada Mara Lima. E com certeza rindo de nós, porque ele passava por essa Assembleia Legislativa me encarando. Me encarava o meu
assessor o Cabelo, que é investigador de polícia, fazia cara feia, e eu achava que era uma diferença ideológica. Eu achava que por ele ser de esquerda, eu de direita, ele não gostava de mim. Eu dizia para o pessoal: não liguem, não levem isso em consideração. Ele é abortista, nós não somos. Ele é favorável ao fim da propriedade privada, né? Porque ele faz parte do movimento de invasões. Mas não era isso. Era um assassino bandido. E tão bandido, deputada Mara Lima, que morreu trocando tiros com a polícia militar, armado com uma pistola e 3 carregadores. Deputado Arruda, onde nós estamos? Queria ver, deputado Arruda, se 0,1% disso caísse sobre o senhor. O senhor seria manchete da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do UOL, né? E de outros jornais. Mas o deputado Renato Freitas é protegido pela grande imprensa. Senhores, pedi uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurarmos toda a conduta deste servidor público aqui dentro. 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Por que, senhor presidente? Porque ele macula a imagem de toda a Assembleia Legislativa. Os fatos têm que ser apurados. O que ele realizou de atividade aqui enquanto traficava drogas, enquanto matava pessoas, enquanto resgatava presos, precisamos apurar sim. E fiz um pedido, senhor presidente, data máxima vênia, Vossa Excelência, para analisar, que é a liberação do meu porte de arma dentro da Assembleia Legislativa. Porque nós temos a Lei 10.826, que me dá o porte de arma na parte de fora da Assembleia Legislativa. E nós temos uma legislação interna que proíbe de eu portar a arma, delegado Jacovosa, aqui no interior da Assembleia. Considerando que no meu andar, eu dividi o andar com um assassino de pelo menos 5 mortes, traficante, chefe de organização criminosa, que foi para Santa Catarina resgatar um preso, e eu não me sinto seguro, apesar de termos a Casa Militar, que é um exemplo. A Casa Militar daqui é um exemplo que merece os parabéns, senhor presidente. Para concluir, deputado. Mas, infelizmente, o critério deveria partir daquele que contrata, daquele que escolhe o servidor que é admissível ad nutum. Para concluir, deputado. O critério deveria advir daquele que escolhe o cargo comissionado que é admissível ad nutum, que é sinônimo de cargo político. Obrigado, senhor presidente.